O Paulo Figueiredo chamou atenção para a agenda do Gabriel Galípolo lá no Banco Central. A agenda dele hoje está lotada, meu amigo. Olha só, é reunião uma atrás da outra, o dia inteiro de reunião. É complicado esse negócio, mas se você ver quem é que são as reuniões, olha só, primeira coisa, reunião que já deve ter acontecido a essa hora, com o Gabriel Escobar, que é o embaixador interino dos Estados Unidos aqui no Brasil. Depois, reunião com o presidente do Bank of America e vários outros executivos de empresas bancárias aqui do Brasil, né? E vem aqui, ó, depois reunião com o presidente da Mastercard e do Assistant General Counsel Regulatory, ou seja, o assistente de conselho regulatório também dos Estados Unidos para tratar de assuntos institucionais. Tudo fechado à imprensa, tá? Nada disso aqui vai ser público, né? Ou seja, tudo leva a crer que ele vai ter uma agenda bastante complicada. Depois da parte da tarde são agendas com bancos brasileiros, com um monte de bancos brasileiros. Eu tô achando que tá rolando a pressão da Magnitsky, tá? Como a gente viu, a Magnitsky, é lógico, ela é uma punição bastante séria. Ela não tem duas fases e coisa e tal, mas é comum que os Estados Unidos proceda ao aprimoramento, digamos assim, dos controles sobre a Magnitsky com o passar do tempo. Por isso que eu falei para vocês que num primeiro momento foi só o Alexandre de Moraes, depois entrou a esposa dele e a empresa, e a tendência agora é que se refine os mecanismos de punição ao Alexandre de Moraes, né, que se consiga fazer valer de fato a Magnitsky, ou seja, impedir que ele tenha conta em banco e esse tipo de coisa. Vamos ver qual vai ser o resultado disso daqui. Isso aqui pode ser bombástico. Vamos entender o que pode vir daqui. A gente não sabe, tá? O que pode vir disso daqui e por que isso pode ser positivo ou negativo para o Brasil, tá? Então, realmente, a agenda do Galípolo hoje cedo do Banco Central é puxada e tem muito a ver com os Estados Unidos e com regulações dos Estados Unidos. Não há nenhuma declaração específica de que seria alguma coisa referente à Lei Magnitsky. Existem outros assuntos também que o Banco Central brasileiro trabalha com o Banco Central americano. Então, podem ser outros assuntos também, mas tudo leva a crer que vai haver alguma coisa nesse sentido. Por que eu digo isso? Primeira coisa, né? Com o recuo do Trump nas tarifas, que como eu falei para vocês, eu achei uma coisa positiva, a tarifa nunca foi a maneira correta, eu só fico triste do Trump ter tentado isso primeiro. Eu entendo que ele tentou essa parada porque achou que dando uma porradão na tarifa ajudaria a resolver o problema, mas aí a gente ficou numa situação ruim. Por quê? Porque agora ele voltou atrás, e aí no que voltou atrás deu meio que o sentimento pro pessoal aqui que eles ganharam. Ganhamos, o Lula ganhou, né? A gente falou até sobre isso no vídeo aqui, né? O Lula ganhou, pronto aí, ó. Só que, é lógico, isso não é uma posição confortável para o Trump. Se ele quer manter o poder americano, ele precisa mostrar que não ganharam coisa nenhuma. Tudo bem, eu voltei atrás na tarifa, não era a coisa adequada, não era o mecanismo adequado. Desde o início a gente prega que o mecanismo adequado eram as sanções da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e, eventualmente, contra outras pessoas também, né? Vocês sabem que está havendo a investigação do caso do cartel da carne lá nos Estados Unidos, que a JBS é uma grande empresa lá nos Estados Unidos também, de venda de carne e coisa e tal. E aí sim é a coisa correta, entendeu? Ao invés de botar uma tarifa grande que pune todo mundo, vai lá e mete o cacete em cima da JBS, que todo mundo sabe que é o banquinho do Lula, né? É o pessoal que dá dinheiro pro Lula. E eventualmente outras empresas ligadas também dessa forma, né? E agora aqui no Brasil, a questão é fazer a Magnitsky funcionar direito, né? Primeira coisa, o pessoal que acha que o Alexandre de Moraes não foi afetado em nada na Magnitsky está errado, tá? O Alexandre de Moraes foi afetado sim, e a prova disso é que eu não tenho dúvida nenhuma que muito dessa prisão do Bolsonaro é até a tentativa dele de ter alguma carta para negociar com os Estados Unidos. Agora, ele não foi tão afetado quanto a gente espera que ele seja, né? Por exemplo, ele não perdeu as contas correntes em bancos brasileiros, o que é um erro. Ele não pode ter contas correntes em bancos que tenham negócio nos Estados Unidos. Ele pode ter conta corrente, sei lá, em cooperativas. Tem um monte de cooperativa, Cicobi, tem um monte de cooperativa aqui no Brasil que não tem nenhuma ligação com os Estados Unidos, então beleza, ele pode ter conta corrente aqui, não tem nada que impeça ele de usar esses bancos. E essas cooperativas emitem cartão também, tá? Cartão de crédito, cartão de débito, então assim, não tem, é igualzinho um banco. Só é um banco menorzinho, não tem tantos serviços, não tem tantas agências assim. Enfim, agora, se ele usar um banco grande, como o Bradesco, o Banco do Brasil, Itaú, Santander, sei lá, qualquer banco grande, ele vai gerar um problema. Esses bancos todos têm muitos negócios nos Estados Unidos. E lembra, não, a Magnitsky ela não obriga nada aqui no Brasil. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui no Brasil. Se o Bradesco, por exemplo, eu não sei qual é o banco que o Alexandre de Moraes tem conta, né? Vamos supor que seja o Bradesco.
Se o Bradesco quiser continuar tendo o Alexandre de Moraes como cliente, é direito do Bradesco. Ele só não pode aí ter negócio lá nos Estados Unidos. Esse é que é o problema, entendeu? O problema é que para esses bancos brasileiros, não ter negócio nos Estados Unidos é praticamente uma sentença de morte. Por quê? Muito do dinheiro que esse pessoal empresta aqui no Brasil, eles pegam emprestado lá nos Estados Unidos. Eles pegam emprestado lá porque lá a taxa de juros é mais baratinha. Como eles são grandes bancos, eles conseguem pegar emprestado com taxa de juros baratas e aí empresta para você aqui no Brasil, você otário, que paga taxa de juros absurdas nos empréstimos aqui no Brasil, né? Então, essa é a dinâmica que eles fazem e ganham muito dinheiro com isso. Se parar essa dinâmica, eles não vão ganhar mais tanto dinheiro assim, né? Isso é muito ruim para os bancos. Por outro lado, como é que eles fazem com o Alexandre de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes ainda tem uma posição na Suprema Corte, e em tese a Suprema Corte e outros juízes, inclusive, podem acabar dando decisões que obrigam os bancos a manterem as contas deles. Como é que vai ser resolvido isso, eu não sei. O fato é que tudo indica que o governo Trump está de fato querendo fazer o passo correto agora. Beleza, tarifas não funcionaram, voltamos atrás, ok, estaca zero. A Magnitsky funcionou, a Magnitsky o cara sofreu. A Magnitsky, ele não foi lá para Buenos Aires, lembra? Ele ia no Gilmar Palusa em Buenos Aires, o Alexandre de Moraes achou melhor não. Ia chegar lá, poderia ser preso pela Interpol, né, extraditado para os Estados Unidos. Já pensou, Xandão preso em Buenos Aires? Ia ser lindo, né? Mas é pouco provável isso. Eu não acredito que a Argentina iria querer comprar essa briga com o Brasil, né? Mas uma coisa que chamou a atenção foi que o Alexandre de Moraes ele falou num evento nesse evento aqui, a gente falou sobre isso também, o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, né, palestrante confirmado. E esse congresso, algumas empresas, muitas empresas aqui patrocinaram, a maior parte delas empresas brasileiras. Mas chamou atenção aqui a Coca-Cola Brasil, que embora seja uma empresa brasileira, é uma filial da Coca-Cola dos Estados Unidos, e a PicPay, que é um banco, né? Não é bem um banco, é uma fintech, né? Mas que tem também muita coisa lá nos Estados Unidos, né? Então essas duas aqui chamaram muita atenção, mas tem um monte de empresas aqui, um monte de coisas aqui que tem ligação também com os Estados Unidos. Tem o Banco do Brasil, tem o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, né? O BNDES, um monte de coisas aqui com ligação com os Estados Unidos. O pessoal marcou a Coca-Cola e a PicPay. E o governo Trump alertou a Coca-Cola após patrocínio a evento com Moraes. Ou seja, por enquanto parece que foi só um puxão de orelha, mas isso já mostra mais um fato, mais uma coisa que o Alexandre de Moraes vai ser afetado aqui. O pessoal vai começar a evitar chamar ele para congressos. Por quê? Porque agora qualquer congresso que chamar o Alexandre de Moraes, qualquer palestra que chamar o Alexandre de Moraes, está arriscado ter esse tipo de problema. Quem é que vai querer patrocinar esses eventos se tiver o Alexandre de Moraes dentro, né? Isso vai virar um constrangimento, mesmo que não faça tanta diferença assim na vida do Alexandre de Moraes. É lógico, ele ganha muito mais dinheiro com o escritório dele do que dando palestras, não deixa de ser um constrangimento, né? Então, isso aqui mostra o quê? Mostra que o governo Trump está preocupado com essa questão da Magnitsky. Agora, já que não foi pelas tarifas, vamos fazer valer a Lei Magnitsky. E é o que eu falo para vocês, se ele fazer a Lei Magnitsky para valer aqui no Brasil e botar mais dois nomezinhos lá, Barroso e Gilmar Mendes na Magnitsky, eu acho que vai ficar lindo, cara. Vai ficar lindo porque vai dar um recado muito forte pro resto do pessoal do STF. Não vejo a hora disso acontecer. Não sei se vai acontecer, né? A gente está vendo que está havendo essa movimentação. Quando que vai acontecer, se vai ser agora, se não vai ser agora, quando é que vai ser. Sem dúvida alguma, o Trump está com um monte de preocupações nesse momento. O plano de paz lá da Ucrânia e da Rússia, a questão da Venezuela, né? O que não falta é dor de cabeça para o Trump. Talvez ele esteja deixando esse negócio mais levezinho, porque né, a gente é dor de cabeça também, mas é um pequenininho, perto de Venezuela, perto da Rússia e da Ucrânia, né? Coisa pequena, né? Então por isso que a coisa pode estar indo mais devagar aqui, mas eu tenho certeza que na hora certa isso vai chegar.